Gente, hoje nós vamos para a nossa última aula dica de vestibular 2021, encerrando a temporada que começou com o Unicamp, depois FUVEST, a gente teve o Enem no meio disso e a gente encerra o final de janeiro de 2021 com a prova da Unesp. Então vamos lá? Temas comuns a gente vai falar, como você deve se comportar um pouquinho, e aí uma mensagem para começar nessa aula, te dando um pouco de apoio, né? Você está exatamente igual essa moça, tentando sair, né, da sua condição de ensino médio, cursinho, e tentando chegar do outro lado. Não tá fácil para ninguém. 2020 não foi o ano mais gostoso, acho que, da sua vida. Se foi, parabéns, né? Para muitos de nós não foi. E você tá aí no meio, ó. Não tá na hora de desistir, senão você cai. Então você tem que continuar esticando sua perna e batalhar para esse finalzinho, para essa reta, para você chegar onde você quer. Então, primeira coisa, vai dar tudo certo, gente. Tomara que nesse final de semana você consiga sucesso, que você consiga sua nota de corte, que você vá bem para a segunda fase da Unesp, porque afinal de contas a primeira fase dela significa metade da sua nota do vestibular. E a segunda fase da Unesp, todo mundo se lembra, ela será teste em 2021. Então, para muita gente aí que não tem muitas habilidades com a escrita, vai ser um ano muito positivo para passar na Unesp. Então, você está aí, ó, você está nesse meião aí, mas olha lá no fundo, tem um sol te iluminando. Então, vai dar tudo certo, fique tranquilo. Agora sim, temas recorrentes que tem caído, né, nos últimos anos na prova da Unesp, e a gente acredita, né, que estudando você vai conseguir fazê-lo. Primeiro, contexto de tudo quanto é coisa, né? Cai um texto do padre Antônio Vieira, pede o contexto do texto do padre Antônio Vieira. Cai um texto mais moderno, sei lá, um Quincas Borba, um Machado de Assis, ou algum literato, né, do século XIX, XX, cai o contexto. Se cair História da Arte, pede o contexto. Então, tem muitos contextos na Unesp sendo cobrado de vocês. Então, é a hora de você parar, respirar e ler a legenda, ver que ano foi produzido aquilo, que século foi feito aquilo, e relacionar a língua portuguesa, a arte de uma forma geral, com a história. Sem dizer que muitas das perguntas da prova de inglês são com temas históricos, então espere contexto até na prova de inglês. Então isso é uma coisa que você vai encontrar com certeza. Outra coisa que caiu nos 2 últimos anos foi Grécia. Caiu na prova de 2019, caiu na prova de 2020. Muito provavelmente você vai encontrar Antiguidade Clássica, especificamente Grécia, na prova de domingão. Tá? Outra coisa que caiu também nos últimos anos, Idade Média, né? Perguntas muito relacionadas à muralha, feudo, urbanização, nada muito complexo, tá? E dentro de Idade Média, não se esqueça, tem islamismo, viu, gente? Outra coisa recorrente, história da arte, tá? Inclusive tem uma imagenzinha pra gente fazer um exercício aí hoje do Mará, né? A arte tem caído em todas as provas, né? Como a gente já está agora no final do mês de janeiro de 2021, caiu História da Arte na Unicamp nas 2 provas, caiu História da Arte na FUVEST, caiu História da Arte no Enem, então com certeza você vai encontrar uma tela, você vai encontrar uma obra, você vai ter que analisar a História da Arte novamente, tá? Questão de filosofia, também você encontra na Unesp, tá? O ano passado, prova de 2020, caiu Rousseau, e na prova de 2019, caiu Platão. Então, clássicos da filosofia você pode esperar também na sua prova da Unesp de domingão. América também tem caído, tá? Eles gostam muito da América pré-colombiana, tem caído inclusive em segunda fase. Os povos colonizadores aqui da América, né? América do Norte, América Espanhola, então pode esperar uma questão de América. O ano passado, prova de 2020, caiu Revolução Mexicana, por exemplo. Então você vai encontrar uma questão de História da América. Outra coisa que tem caído, inclusive muito, são questões que trazem um texto com 2 perguntas, textos longos com 2 perguntas, de história do Brasil Colônia. Também caiu nos últimos 3 anos isso, tá? Textos longos e perguntas de Brasil Colônia. Outra repetição de tema, descolonização da África e da Ásia, né? Aqueles momentos já pós Segunda Guerra Mundial, vinculados às determinações da ONU, né? A Unesp tem repetido questões nesse sentido. Não se esqueçam das descolonizações portuguesas, que foram diferentes, da Índia, que teve um movimento de resistência civil, e não se esqueça da África do Sul e a questão do apartheid, tá? E para terminar, a Unesp sempre traz uma questão que mistura um pouco de contemporaneidade com as atualidades, o que está acontecendo no momento.
Por exemplo, ano passado caiu uma questão sobre, né, a Catedral de Notre Dame, que tinha pego fogo, né, um pouco tempo antes da prova. Isso é uma questão de atualidade, mesmo sendo uma pergunta de Notre Dame. Por quê? Porque, afinal de contas, foi algo que aconteceu durante o ano, marcou a banca que faz a prova, caiu. Então, espere questões desse tipo também. E vamos a essas questões. A primeira é um quadro aqui, ó, do Mará morto na banheira, né, um quadro que caiu na prova de 2019. Analise a tela Mará assassinado, pintada por Jacques-Louis David em 1793. Se você leu, se você já estudou isso na sua escola, o quadro do Mará, você de cara já vai saber que a letra D, o gabarito, ele é neoclássico. Porém, se não, você pode ir tentando deduzir, que também dá para fazer um caminho nesse sentido, né? Essa pintura apresenta estilo gótico no século XVIII? Não, né? Gótico já é um estilo mais da Idade Média. Barroco? Barroco também era mais comum nos séculos XVI e XVII. Romântico, você podia ter ficado em dúvida junto com o neoclássico, mas o gabarito é neoclássico, tá? Qual o erro da frase C, que é romântico? Está expresso no conteúdo religioso na cena? Não, não tem nada religioso na cena. Então aí sobraria de fato o gabarito letra D, neoclássico, expresso, né, na modelação da musculatura do corpo, e representa um episódio político, porque o Marat, ele foi um dos líderes jacobinos da Revolução Francesa de 1789, certo? Mais um exercício aqui, ó, 2020, Catedral de Notre Dame, que havia pego fogo, né, durante o ano de 19, né, e aí vem a pergunta. A Catedral de Notre Dame, em Paris, parcialmente destruída por um incêndio em abril de 19, é um exemplo de arquitetura, de novo, nome, você tem que saber o nome das coisas, a Unesp gosta muito disso. Gótica, sim, expressa na verticalidade no emprego dos arcos, que dá para ver aqui, ó, dos arcos, e depois aqui do lado, não dá para ver claramente, mas você tem inclusive ao fundo os vitrais. Isso é arquitetura da Idade Média, você poderia ter ficado em dúvida entre gótico e românico, mas uma boa aula de história do seu ano, você deve ter visto arquitetura gótica e românica e conseguido separar uma da outra. A românica ela é mais achatada, verticalizada, né? Ela é bem diferente dessa imagem que está aí. E para a gente encerrar essa aula dica, porque eu vou ser sucinta hoje, hein? Inédito, eu sucinta. Nós temos isso daqui. O que é isso, Bel? Um peixe pulando? Não, é você chegando ao final dessa reta, atingindo o seu objetivo e conseguindo a sua vaga, né? Daquele monte de gente que concorre pela sua vaga, eu desejo que você seja esse peixe. Olha que simbólico. Eu espero que você tenha o seu espaço, que você se encontre e que, claro, vocês sejam muito felizes quando passarem e conquistarem a vaga de vocês. Gente, beijo. Oficialmente encerrei o ano de 2020, isso mesmo, em janeiro de 2021, estou encerrando o ano de 2020, agora a gente vai ter as aulas só já com o pessoal que vai entrar nos próximos momentos de encerramento, de terceiro médio, porque semana que vem começam as nossas aulas letivas de 2021. Beijo! Tomara que quem estiver vendo este vídeo não precise de aula de história, só se estiver prestando história, porque vai passar e vai ter a vaga no que vem. Beijo e tchau, gente!